sobre o Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Admirável Mundo Novo é um clássico da literatura de ficção científica, escrita por Aldous Huxley, publicado em 1932. A obra é futurista e distópica, retratando o mundo no ano de 632 depois de Ford. A data faz referência a Ford, o fundador da tecnologia que engendra o mundo novo. Nesse futuro, os seres humanos não são mais vivíparos, tornando seres fabricados em centros de incubação e condicionamento, onde sofrem alterações em sua composição física com o intuito de se formarem 5 castas fundamentais: os alfas, os betas, os gamas, os deltas e os ys. Esta última casta mais baixa. Cada casta possui uma função específica dentro do processo produtivo, constituindo uma rígida divisão social do trabalho. Na fabricação de seres humanos, há uma regulagem de dosagem do pseudo-sangue, que nutre os embriões, sendo que, para os futuros membros de castas mais baixas, os quais realizam atividades de menor esforço intelectual, o pseudo-sangue é bombardeado de forma a circular mais lentamente, passando pelos pulmões a intervalos mais longos e, consequentemente, fornecendo menos oxigênio ao embrião, cujo desenvolvimento fica abaixo do normal. Além desse processo de predestinação social, Huxley, 1996, página 13, cada indivíduo é submetido a um rigoroso processo de condicionamento. Por exemplo, são deixados livros em uma sala para que bebês de castas inferiores engatinhem em sua direção. Assim que os primeiros bebês alcançam os livros, é acionado um mecanismo que dispara campainhas ensurdecedoras, além de submetê-los a um ligeiro choque elétrico. Após 200 repetições dessa lição ou de outra parecida, espera-se que os bebês associem os livros ao barulho e aos choques, desenvolvendo uma rejeição a eles. Pavlov, né? Condicionamento pavloviano. Os livros deveriam ser evitados porque não se podia permitir que pessoas de castas inferiores desperdiçassem o tempo na comunidade com livros. Além disso, havia sempre o perigo de lerem coisas que provocassem o indesejável descondicionamento de algum dos seus reflexos. Outra forma de condicionamento descrita na obra é a hipnopedia, que consiste em lições que as crianças recebem através de murmúrios, transmitidos por baixo dos seus travesseiros enquanto dormem. Tais lições variam de acordo com a casta, já que têm o objetivo de inculcar nas crianças ideias que as fizessem se orgulhar de pertencer à sua casta, com o fim de exercerem alegremente suas funções na sociedade. Já a alta casta, os alfas da vida, instituição responsável pelo ensino de saber elaborado, sistematizado, é reservada exclusivamente para rapazes e moças de castas superiores, pois são estes que serão chamados a assumir a responsabilidade e enfrentar emergências imprevistas. Na obra, o Estado desenvolveu uma forma rápida e fácil de controle sobre o estado emocional das pessoas, potencializando a estabilidade e a obediência. Um comprimido chamado soma. Este é fundamental, pois não há estabilidade social sem estabilidade individual. Nas palavras de Mustafa Amoun, um dos 10 administradores mundiais, as rodas da máquina têm de girar constantemente, mas não podem fazê-lo se não houver quem delas cuide. É preciso que haja homens para cuidar delas, homens tão constantes como as rodas nos seus eixos. Homens são de espírito, obedientes, satisfeitos em sua estabilidade. A obra de Huxley instiga a reflexão sobre a nossa sociedade. Entretanto, mais chocante que a obra em si é identificar pessoas para as quais o problema não consiste no enquanto ou no quanto já estamos próximos, mas, pelo contrário, no quanto ainda estamos distantes deste admirável mundo novo. Admirável Mundo Novo, Brave New World, na versão original em língua inglesa, é um romance escrito em 1931 por Aldous Huxley e publicado em 1932. A história se passa em Londres, no ano de 2540, 632 depois de Ford, no livro.
O romance antecipa desenvolvimentos em tecnologia reprodutiva, hipnopedia, manipulação psicológica e condicionamento clássico que se combinam para mudar profundamente a sociedade. Huxley respondeu este livro com uma reavaliação em um ensaio, Regresso ao Admirável Mundo Novo, de 1958, e A Ilha, de 1962, seu romance final. Em 1999, a Modern Library classificou O Admirável Mundo Novo, quinto em sua lista dos 100 melhores romances de língua inglesa do século XX. Em 2003, Robert McCrum escreveu para The Observer, incluiu o livro cronologicamente no número 53 dos 100 melhores romances de todos os tempos, e a obra foi listada no número 87º na pesquisa The Big Read, da BBC. O enredo. O personagem Bernard Marx sente-se insatisfeito com o mundo onde vive, em parte porque é fisicamente diferente dos integrantes de sua casta. Num reduto onde vivem pessoas dentro dos moldes do passado, uma espécie de reserva histórica semelhante às atuais reservas indígenas, onde preservam-se os costumes selvagens do passado, que corresponde à época em que o livro foi escrito, Bernard encontra uma mulher oriunda da civilização, a Linda, e o filho dela, John. Bernard vê uma possibilidade de conquista, de respeito social pela representação de John como um exemplar dos selvagens à sociedade civilizada. Para a sociedade civilizada, ter um filho era um ato obsceno e impensável. Ter uma crença religiosa era um ato de ignorância e de desrespeito à sociedade. Linda, quando chega à civilização, foi rejeitada pela sociedade. O livro desenvolve-se a partir do contraponto entre esta hipotética civilização ultraestruturada com o fim de obter a felicidade de todos os seus membros, qualquer que seja a sua posição social, e as impressões humanas e sensíveis do selvagem John, que, visto como algo aberrante, cria um fascismo estranho entre os habitantes do admirável Mundo Novo. Aldous Huxley escreveu mais tarde outro livro, chamado Regresso ao Admirável Mundo Novo, sobre o assunto, um ensaio onde demonstrava que muitas das profecias do seu romance estavam a ser realizadas graças ao progresso científico, no que diz respeito à manipulação da vontade de seres humanos. Progresso. Recepção crítica após a publicação de Rebecca West, que elogiou Admirável Mundo Novo como o romance mais consumado escrito por Huxley. No entanto, a obra também recebeu respostas negativas de outras críticas contemporâneas, embora seu trabalho tenha sido posteriormente abraçado. Em um artigo da edição de 4 de maio de 1935, da The Illustrated London News, G.K. Chesterton explicou que Huxley estava se revoltando contra a idade das utopias. Grande parte do discurso sobre o futuro do homem, antes de 1914, baseou-se na tese de que a humanidade resolveria todas as questões econômicas e sociais. Na década que se seguiu à guerra, o discurso mudou para o exame das causas da catástrofe. As obras de H. G. Wells e Jordan Bernard Shaw sobre as promessas do socialismo e de um Estado mundial foram então vistas como ideais de otimistas ingênuos. Chesterton então escreveu: depois da Era das Utopias, veio o que podemos chamar de Era Americana, durante tanto quanto boom. Homens como Ford ou Mond pareciam que resolveriam o enigma social e fizeram do capitalismo o bem comum, mas não era nativo de nós. Foi com um otimismo flutuante, que não dizer flagrante, o que não é o nosso otimismo negligente ou negativo. Muito mais do que a justiça vitoriana, ou mesmo a auto-justiça vitoriana, esse otimismo levou as pessoas ao pessimismo, pois a queda trouxe ainda mais ilusão ou desilusão do que a guerra. Uma nova amargura e uma nova perplexidade atravessavam toda a vida social e se refletiam em toda a literatura e arte. Era desdenhoso não só no antigo capitalismo, mas do antigo socialismo. E Admirável Mundo Novo é mais uma revolução contra a utopia do que contra a vitória, disse ele.
Regresso ao Admirável Mundo Novo. Regresso ao Admirável Mundo Novo, em inglês Brave New World Revisited. Harper Brothers, Estados Unidos, 1958, Chateau e Windows, Reino Unido, 1959, foi escrito por Rushley quase 30 anos após o Admirável Mundo Novo. Era um trabalho de não-ficção em que Rushley considerava-se o mundo tinha ido para longe ou perto de sua visão do futuro a partir da década de 1930. Ele acreditava, quando escreveu o romance original, aquele cenário era uma estimativa razoável do mundo no futuro. Em Regresso ao Admirável Mundo Novo, ele conclui que o mundo estava se tornando como a história do livro, muito mais rápido do que ele originalmente imaginou. Rushley analisou as causas disso, como a superpopulação, como todos os meios pelos quais as populações podem ser controladas. Ele estava particularmente interessado nos efeitos de drogas e sugestões subliminar. Regresso ao Admirável Mundo Novo é diferente em tom porque causa no pensamento em evolução de Rushley, bem como a sua conversão ao Vedanta hindu entre os dois livros. O último capítulo do livro propõe ações que possam ser tomadas para evitar que uma democracia se torne um mundo totalitário, descrito na obra. No último romance de Rushley, A Ilha, ele expõe ideias semelhantes para descrever uma nação utópica, que geralmente é conhecida como uma contrapartida para o seu trabalho mais famoso. Cultura popular. A letra da canção Admirável Gado Novo, no final de 1979, é uma metáfora desse livro, escrito 5 décadas antes do lançamento da música Admirável Gado Novo, lançada ainda em tempos de governo militar, na qual a substituição de mundo para gado se refere a seres humanos alienados, um povo que não pensa e não reflete sobre os fatos. O álbum Brave New World, do grupo inglês de heavy metal Iron Maiden, possui uma temática de capa que remete à ambientação do livro, e a canção Brave New World tem sua letra totalmente inspirada no livro. Além dessas, há também a canção Admirável Chip Novo, da cantora baiana Pitty, constante em seu álbum homônimo de 2003. Eis aí a vida e também a história de Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. À margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer.